Olá a todos, aqui é o Rodrigo Weinberg, eu sou analista da Suno e hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre a BRF. Desde já convido a todos a nos acompanharem pelas redes sociais, se inscreverem no nosso canal do YouTube e também a darem um like no vídeo logo abaixo. BRF é uma empresa classificada como de consumo não cíclico, a atividade principal dela é a carnes e os derivados, como a gente vai ver mais para frente. A empresa realizou o IPO em 97, a história é mais longa, ela foi fundada em 34 por duas famílias lá de Santa Catarina. Depois a empresa mudou o nome para Perdigão, né, todo mundo lembra, e posteriormente a Perdigão ela incorporou a Sadia, né, e a partir de tudo isso aí virou a BRF. As ações hoje são listadas no novo mercado, a empresa vale 18 bilhões, as ações negociam cerca de 100 milhões ao dia. Nesse último trimestre a empresa vendeu 8 bilhões, mas teve um prejuízo de 1,5 bilhão. Aqui a gente pode ver a estrutura acionária da empresa, tem uma participação grande ainda da Petros e a Prev, que são os fundos de pensão da Petrobras e o Banco do Brasil, respectivamente. Também da Tarpon, que é outra empresa listada em bolsa, que é uma companhia de investimentos. Também tem um investidor estrangeiro, Standard Life, e um free float bem elevado aí de mais de 65%. Aqui a gente pode ver o conselho de administração, nomes conhecidos como o do Pedro Parente, que estava na Petrobras há até pouco tempo, né? Ajudou a reestruturar a empresa inteira. Quem estava antes no conselho era o Abílio Diniz, né? Que todo mundo sabe, fundador do Grupo Pão de Açúcar, e teve aí uma saída um pouco turbulenta da empresa. BRF é uma das maiores produtoras de proteína in natura, né? Então a gente está falando aí de aves, porcos e bovino, e também congelados e produtos processados. A maior competidora dela aqui no Brasil é a JBS, também tem produtores locais, né, que competem com a empresa, e no exterior existem aí várias empresas que competem com a BRF lá fora. Esses últimos 9 meses, um pouco mais da metade da receita foi gerada por exportação, né? A gente vê aqui uma componente forte da One Foods, né? A One Foods é o nome que a empresa dá, que é uma subsidiária da BRF, que atende um mercado do Oriente Médio, né? E esses países, os países muçulmanos, eles consomem carne halal. Para quem não sabe, o halal é a dieta religiosa, né, da religião muçulmana, assim como o judaísmo tem a comida kasher, no muçulmano tem a comida halal. E a BRF ela produz comida seguindo os preceitos da religião, né? E também a empresa vende para a Ásia, e principalmente para a China, e para a Europa aí são os principais destinos de exportação. Então aqui a gente vê que a BRF é uma empresa global, né? Uma multinacional, tem unidades de produção em diversos países, assim como centros de distribuição. Lógico que o foco é no Brasil, mas a empresa tem unidades, por exemplo, na Argentina, na Turquia, e com uma participação bastante importante. A empresa divide seus negócios em 5 segmentos, que a gente fala aqui de aves, suínos, bovinos, elaborados e processados, também aí outras vendas, né? Que são as principais marcas da BRF, né? As que talvez sejam as marcas mais famosas é a Sadia, Perdigão, tem ali também a Sadia com escrito em árabe, né? A parte halal, tem a Manteiga Qualy, tem o Chester, enfim, são várias marcas. Que é um pouco da cadeia de produção da BRF, a empresa precisa adquirir insumos ou produzir, depois dos insumos como o farelo de soja, o milho, aí ela faz a ração, aí a ração ela precisa alimentar os bichos, né? Muitas vezes ela tem que comprar os bichos, os porcos, as aves. Esses animais eles são produzidos por produtores terceirizados, que a empresa chama de produtores integrados, logo depois seguem para o abate, a empresa depois precisa industrializar isso aí tudo, refrigerar, né, enviar para o centro de distribuição, para os supermercados, varejo e também para exportação, né? Os principais destinos são os supermercados e também os mercadinhos aí de esquina, né? O varejo mais pulverizado, né, que a gente chama. A parte de aves é a divisão mais importante. Nesses últimos 9 meses, mais da metade da receita foi gerada por aves. A gente está falando aqui de venda de perus e frangos, né? Tanto as aves inteiras como os cortes in natura, né? A maior parte é exportada, tá? E nesse ano agora de 2017, a empresa foi a maior exportadora mundial e a segunda maior produtora mundial. Aqui no Brasil ela é líder. Então ela possui uma capacidade muito grande de abate de aves, né? Que passa da casa de bilhão.
A empresa, ela para ter esses animais, ela precisa comprar as matrizes, né, que são, digamos assim, os pais, né, os frangos pais, os perus pais que vão gerar os filhinhos, né, assim por diante. E eles são tudo alimentados nesses produtores terceirizados e dali em diante eles seguem para baixo, né? E são milhares de produtores parceiros da BRF. Parte de suínos e bovinos também tem essa questão dos produtores terceirizados, mas somente na parte dos porcos, né? Porque a empresa ela até tinha uma produção de bovinos, só que ela abriu mão dessa produção. Hoje tem uma pequena produção. Em troca, ela tem uma participação no capital da Minerva, né? Que tem uma expertise grande em carne bovina e também é uma ação listada na bolsa, né? E aqui de novo tem a questão do abate automatizado destes animais. Por fim, tem a divisão de processados. Então aqui são vários produtos, né? Tanto derivados de carne, né? A gente está falando de mortadela, salsicha, linguiça, hambúrguer. Também tem pratos que não tem nada a ver com carne, por exemplo, lasanha, pizzas, outros pratos congelados, também vegetais congelados, né? Nesse caso, a empresa ela apenas embala esses alimentos e vende, né? Ela adquire esses produtos já de outros produtores, né? E também ela faz margarinas. Aqui tem 3 marcas de margarina. E a empresa ela processa essas carnes tanto no Brasil, Argentina, também está começando lá no Oriente Médio. Então, aqui eu queria deixar alguns pontos sobre a BRF. É um business altamente complexo, como a gente viu, envolve uma questão logística bastante sofisticada, né? É um produto perecível, precisa de tempo até poder aí abater os animais, precisa alimentar os animais. Também a questão do mercado ela é complicada, porque muitas vezes os países eles barram a importação de carnes brasileiras, principalmente por questões sanitárias, né? Por exemplo, a gente teve no passado a questão da gripe aviária lá na China, que prejudicou as exportadoras brasileiras, né? A empresa ela tenta mitigar isso produzindo em diversos locais do país, né? Para não estar exposto aí a questões locais de higiene, mas mesmo assim é um risco que todas as empresas de carnes elas correm, né? Além, é claro, dos produtos serem perecíveis, aí exigir refrigeração e tal no frete, no transporte, né? E a parte de exposição da companhia às moedas estrangeiras, né? Porque o que acontece? Tanto os insumos, alguns farelo de soja, milho, como a própria carne, eles têm baixa diferenciação, eles são comoditizados, são negociados em bolsas internacionais, então o que acaba acontecendo é que a empresa não tem muito controle sobre o preço desses insumos ou das carnes que ela vende, né? Então ela fica exposta a essa volatilidade de mercado e para piorar a situação, ela vende também na Europa e nos Estados Unidos. Em outros mercados ela acaba tendo receitas denominadas em 3 moedas, né? Porque ela transforma tudo para real, né? Então a gente está falando do dólar, euro e a libra esterlina, né? Então quando a gente fala que o real ele desvaloriza, né, frente às moedas fortes, a companhia ela se beneficia, né? Por fim, tem a questão da parte de capital, né? Um business bastante intensivo em capital. Para a empresa abater mais animais, processar mais carne, ela vai ter que aí construir novas unidades ou adquiri-los. Enfim, não é um business fácil de crescer sem capital. Não à toa a gente viu no passado várias empresas que tiveram situações financeiras bastante complicadas, acabaram se endividando. A própria BRF no passado, a família aí que controlava precisou vender a sua participação para alguns fundos de pensão porque estava com um problema aí de liquidez e tal. Então o que acaba acontecendo é que não é um case fácil de investimento, né? Mas enfim, todo case tem riscos, tem oportunidades, mas exige um conhecimento avançado do investidor. Então aqui terminamos a apresentação da BRF. De novo, convido a todos a assinarem o nosso canal do YouTube, a curtirem o vídeo. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda das ações da BRF, mas sim uma breve apresentação. Então ficamos por aqui, um obrigado e até uma próxima.